o Senhor meu Deus, tenho firmemente de fazer. E vês, e ouves. Agora, com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados, graça para fazer com tudo este tipo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, Cristo. Bom, então, num posto de passagem no deserto, ficavam os beduínos, esse povo que habita no deserto. E quando passava algum peregrino por lá, só poderiam passar se respondessem a essas 3 perguntas. Quem você é? De onde vem? E para onde vai? E eu acho que essa pergunta, essas 3 perguntas, podem nos ajudar a fazer essa meditação do nosso recolhimento, porque, de certa forma, é algo que também acontece no Natal. Quem vem, para quem vem e por que vem? Lógico, as respostas são muito simples. Quem vem no Natal é Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem. Para quem vem, vem para nós, para cada um de nós. E por que vem? Para nos salvar. Essas 3 perguntas e essas 3 respostas, que aparentemente são tão simples, quando nós aprofundamos, não vemos assim, que são tão fáceis assim. É por isso que gostaria, nessa meditação, que nós pensássemos em cada uma delas. Quem vem? Ou em outras palavras, quem é esse menino que estamos preparando a sua chegada? Aquele menino que está no presépio. E, no fundo, essa pergunta é a pergunta mais importante na vida de cada um de nós. Diria assim, a pergunta mais importante na vida de toda a humanidade, que se separou a história antes de Cristo e depois de Cristo. Agora, mas para Deus, pouco importa. Isso não importa para nós. Quem é? É um mistério. Um mistério que nós nos aproximamos, o mistério da Santíssima Humanidade de Cristo. E Deus tenha querido se fazer homem. Poderia ter pensado em diversas formas. Outro dia nós líamos na festa da Imaculada Conceição o relato do proto, assim chamado proto-evangelho, que está em Gênesis, que narra o pecado original. Que Deus fala para a serpente: porque fizeste isto, serás maldita entre todos os animais, rastejarás, tal. Porém, inimizade entre ti e a mulher, tu te morderás ao calcanhar e ela pisará a cabeça. Ou seja, promete a salvação através da própria essa genealogia, da linhagem dessa mulher, que era Maria, que mostra que nasce Cristo,
Mas para nós é difícil de entender. Por que Deus quis se fazer homem? Não precisava. Assim, poderia ter se feito homem, mas poderia ter, de repente apareceu, o Messias. Não, mas fez criança, mas fez todo o processo. E por isso que essa pergunta, né, quem vem, é muito importante, né, que nós a tenhamos meditado muito bem, né, na nossa oração. É como que, por quê? Porque é o próprio Cristo que nos interpela. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta é importante, né? Você vê que no começo os discípulos não se comprometem. Uns dizem que é João Batista, outros... Não, mas Jesus falou: eu não quero saber o que outros dizem, eu quero de vocês. E para vós, né? Quem dizeis que eu sou? Essa pergunta é importante, por quê? Porque ela exige uma resposta. Eu não posso, como antigamente existia, né, aquele jogo, não sei se existe ainda, o passa e repassa. A pessoa fazia uma pergunta, se ela não sabia, ela passa. Não, eu tenho que dar resposta. Eu tenho que responder. Porque também eu não posso pedir ajuda. Essa resposta sou eu que tenho que dar. E não basta simplesmente, como nos disseram os apóstolos, uma opinião. Uns dizem, outros, não. A resposta é, assim, uma resposta clara. É como Pedro disse, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Isso assim, se nós repararmos bem, a pergunta, quem é Jesus? Não é simplesmente também, a gente pode dizer, poxa, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarnou. Resposta perfeita. Mas, se nós ficamos só nisso, é pouco. Essa resposta não pode ser uma coisa também só da boca para fora. Quem veio? Tu és o Cristo. Dizer isso, né, tu és o Cristo, como que São Pedro disse, né, tu és o ungido, tu és o Messias, compromete. Porque naquela época, que estavam lá pensando, né, estavam todos lá, olha, falar que era algo, uma época messiânica, esperavam a vida do Messias, e dizer isso, tu és o Cristo, compromete a minha vida, porque não é, porque lógico, se digo que tu és o Cristo, tudo que você diz, então, tem um valor muito grande. Não é simplesmente como se eu reconheço na autoridade de uma pessoa, daquilo que ela diz ou faz, ganha a beleza. E Jesus dizia assim mesmo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E lógico, né? Diante da verdade, nós não podemos ficar em cima do muro. Como que não dar uma resposta. E essa pergunta tão importante, pensar nesse mistério da Santíssima, da humanidade Santíssima de Cristo, é algo que se renova a cada ano, nesta época do Natal. E quando daqui a pouco mais, 10 dias, ser noite feliz, nós contemplarmos o menino Jesus do presépio, sei lá, nessas representações artísticas,
que o presépio que a gente tenha montado em casa, um presépio que esteja montado na paróquia que nós frequentamos. Vamos pensar, né, que esse menino nos interpela, né, nos pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Que bom que nós temos a resposta. É bom que nós pensemos nisso. Mas essa resposta, como dizia, né, pessoal. E isso nos leva à segunda pergunta. Para quem vem? São João responde com umas palavras duras. Também vamos ouvir nesses dias. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Como nós percebemos, né, como Nossa Senhora e São José, procurando o lugar, aquele alojamento, que não eram de Belém, foram para lá, e vemos essas palavras assim tão duras, né, que são escritas no Evangelho de São Lucas. Né? Não havia lugar para eles na estalagem. Não tinha. Porque aquelas pessoas eram más? Não. Mas com certeza, né, eram pessoas com um coração muito duro, porque imagina José e Maria numa situação pronta, né, para dar à luz, era visível, né, a sua condição, e isso, né, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E às vezes nós podemos pensar: poxa, mas será que isso não é para aquelas pessoas lá, né, que eram, aquelas pessoas somos nós. Eles tinham até uma vantagem, porque eles estavam desavisados de quem era aquele menino. Nós não. Nós sabemos exatamente quem é. E por isso que para nós, assim, é mais grave, no lugar de dizer assim. Será que isso acontece? É que continuam sendo atuais, né? Dizia São José Maria: não me afasto da mais rigorosa verdade se digo que Jesus continua ainda hoje a buscar pousada no nosso coração. Temos que lhe pedir perdão pela nossa cegueira pessoal, pela nossa ingratidão. Temos que lhe pedir a graça de nunca mais fecharmos as portas de nossas almas. É isso, né, que nós temos que ver. Esse menino que nasce, que nós respondemos, né, que tu és o Cristo, o Filho de Deus, veio para quê? Para ver por quê, então? Por nós. Então, um texto bonito do Papa João Paulo II, comentando essa passagem, né, que dizia no começo, né, da pergunta de Jesus. O Papa Santo dizia: todos nós conhecemos esse momento em que já não basta falar de Jesus repetindo o que os outros disseram, em que já não basta referir uma opinião, mas é preciso dar testemunho, sentir-se comprometido pelo testemunho dado e depois ir até aos extremos das exigências desse compromisso. Os melhores amigos, seguidores, apóstolos de Cristo foram sempre aqueles que perceberam um dia dentro de si a pergunta definitiva, incontornável, diante da qual todas as outras se tornam secundárias e derivadas. Para você, quem sou eu? Todo o futuro de uma vida depende da nossa resposta nítida e sincera, sem retórica nem subterfúgios, se possa dar a essa pergunta. Todo o futuro de uma vida depende da nossa resposta. Será que você e eu já demos a nossa resposta? E pensar, né, que o Natal é a oportunidade. Nós
assim, onde que nós vamos dar essa resposta? De que também não é só nessa época do ano, que também pensa assim, né? Deus não existe só no Natal ou na Páscoa, não, Deus existe o ano inteiro e está, né, na nossa vida o ano inteiro. Mas sem dúvida que o Natal pode ser esse momento de conversão. E dizia São José Maria: somos cristãos comuns. Trabalhamos em campos muito diferentes. Toda a nossa atividade corre pelos trilhos da normalidade. Tudo se desenvolve a um ritmo previsível. Os dias parecem iguais, até monótonos. Pois bem, esse programa, aparentemente tão comum, tem um valor divino. É algo que interessa a Deus, porque Cristo quer encarnar-se nos nossos afazeres, animando por dentro as ações mais humildes. Onde que Cristo quer uma resposta? Nossa, no dia a dia. Quer um lugar para nascer no nosso trabalho, na nossa vida de família, nos nossos momentos de descanso, nas nossas relações sociais, nas nossas relações de amizade. É aí que Deus quer encarnar-se, né? Quer que nós respondamos, porque também não adiantaria de nada, né, se nós, por exemplo, né, como é diferente, né, uma pessoa que saiba, sei lá, e fala a tabuada do 2, todo mundo aqui vai recitar, né? Não. Perfeito, muito bem. Mas não vai fazer grande diferença na minha vida se eu errar a tabuada do 2. Uso uma calculadora. Não tem problema errar aquela. Agora, errar aqui, isso que o Papa dizia, que todo o futuro de uma vida depende dessa resposta. Não é, para mim, se Deus existe ou não existe, se Jesus Cristo é o Filho de Deus ou não. Porque também não adianta falar, não, é o Filho de Deus, e depois se eu vivo totalmente fora, também não adianta. É algo que implica um compromisso. E o Natal é esse momento de pensar que Deus vem por cada um de vocês e de mim, né, de todas as pessoas. E viria só por nós. Isso é interessante, né? Que quando nós nos damos conta disso, muda a perspectiva. Assim, mas se Deus tivesse que vir, pensa assim, o pecado original, teve o pecado original, veio lá, Adão e Eva, pisaram na bola, beleza? Aí depois devolveu a catacumba lá das plantas, morreu todo mundo, ficou uma pessoa. Noé estava conseguindo salvar, né? O pessoal salvou uma pessoa. E não tinha mais jeito, né? E Deus se encarnaria, né, por essa pessoa e sofreria na cruz por essa pessoa. Podia pensar, não, puxa, dá um desconto, né? Que é uma pessoa só, vamos aqui, né? Fazer algo mais tranquilo, né? Sei lá, vou furar meu dedo aqui, pronto, né? Já paguei com o meu sangue e está resolvido o problema. Não. Deus faria por cada um de nós. E isso, né, exige uma resposta. Veio por nós para nos salvar. Entramos na terceira pergunta. Para que Jesus veio? Porque estava aborrecido na Santíssima Trindade? Estava chateado lá, não aguento mais esse. Não. Obviamente que não. Veio por amor e para nos salvar. É isso, uma vez o Papa Bento XVI, numa dessas catequeses, se dirigia
as pessoas lá na Praça de São Pedro, né, quem pode nos ajudar agora, e perguntava para eles, será que a humanidade ainda espera um Salvador? Olha, às vezes, né, isso é algo assim que às vezes pode nos surpreender, né? Talvez aqui, graças a Deus, no Brasil menos. Mas isso me dizia um amigo que passou um ano, talvez aqui alguma de vocês tenha essa experiência, não sei, mas passou um ano na Alemanha, e lá ele dizia assim, que a questão assim, de Deus, mais ou menos assim, porque as pessoas tinham assim, tudo resolvido do ponto de vista material, assistência social, né? Tudo perfeito. Funciona os hospitais, transporte público, uma beleza. Tudo. Não precisa fazer nada. Tudo certo. Você abre, faz um buraco na rua, depois já está consertado perfeitinho. É igual aqui no Brasil, né? Claro. Basta ver aqui as nossas ruas. Aqui, né? Mas, enfim, e falava, olha, então a coisa do tema de Deus, né, para as pessoas não terem. Assim, por quê? Porque não é que esperam um Salvador. Então, por isso, Deus é como um estranho, porque não tem necessidade dele. Vivem, né, como isso que dizia o Papa Bento XVI, né, essa corrente filosófica, né, se Deus não der tudo. E se Deus não existisse? Vivem assim, se Deus não existisse. Ou pior, né, como se Deus fosse um obstáculo, né, para a sua felicidade. Isso, Deus estraga prazeres. Porque tudo que é bom, ou engorda, ou é pecado. Dizem algumas línguas. Não é assim. Não é difícil perceber que isso acontece na vida de muitas pessoas. Agora, seria uma pena que isso acontecesse na nossa vida. Né, que dizia, não é verdade, dizia o Papa, que nos deixamos iludir, distrair com atalhos ilusórios para obter a felicidade, mas mesmo com suas contradições, suas angústias e os seus dramas, e talvez precisamente por isso, a humanidade hoje busca um caminho de renovação, de salvação, busca um Salvador, e espera, talvez sem o saber, a chegada do Salvador que renova o mundo e a nossa vida, a chegada de Cristo, o único verdadeiro Redentor do homem e de todo o homem. O mundo espera um Salvador. De fato, às vezes nós vemos quantos, assim, profetas, né, que propõem uma salvação a baixo custo. Depois nós vemos que essa salvação, entre aspas, gera desilusões amargas. Sei lá, né, basta olharmos, né, para a história recente, né, quantos salvadores. A nossa salvação está aonde? No presépio. Está em aceitarmos a Cristo que vem. E com tudo o que vem, com toda a carga, vamos dizer assim, de que Ele oferece para nós. E de fato, se nós vermos isso, é outra dinâmica, né? Como que isso é importante, né? Para que nós saibamos, nesses dias que faltam, né, para a preparação do Natal, esperar essa humanidade, e essa humanidade Santíssima de Cristo, o que ela vem dizer para nós? Vem, né, pedir para que nós, sei lá, nos sacrifiquemos, que nós, não, sem dúvida, pede sacrifícios, pede, não, mas vem dizer que Deus nos ama. Olha, isso diz São João, que amor Deus nos mostrou. Enviou o seu Filho
por nós, para a nossa salvação. E para quê? Para nos dar esse poder de nos tornarmos filhos de Deus. E já deu uma misturada nos textos bíblicos, mas enfim, vale a ideia. E enviou, agora já coloco São Paulo na história, enviou quando ainda éramos pecadores. Não porque nós fôssemos só gente boa. Beleza, né? Pega, né? As pessoas às vezes, né, pegam minha fé porque pegam a Sagrada Escritura e veem, nossa Senhora, o pessoal só dá para justificar qualquer crime com a Sagrada Escritura, qualquer um. Mas e daí? Isso é mais ainda, mais prova ainda de que Deus nos ama. Porque se eu fosse Deus olhando, eu falaria, você está louco, esse cara aqui extermina todo mundo. Vamos começar de novo. Reset. Padrão de fábrica, restaurar o padrão de fábrica. Acaba com todo mundo, eu vou fazer um outro. Não. Deus até propôs isso, né, para Moisés. Né? Moisés falou, não. E se Moisés tivesse aceitado? Não sei, ficção, mas com certeza teria dado pau de novo. Com certeza. Por quê? Porque somos assim. Deus nos conhece assim. Mas isso, agora, o que nós podemos mudar é essa aceitação. É que Deus, Pai, envia o seu Filho, que veio para nos resgatar, se faz criança, assume a nossa humanidade, com todas as suas limitações, menos o pecado, todas, fome, sede, dor. E ao mesmo tempo nós sabemos que quem fica, quem acolhe a esse Deus que vem, sim, que tem essa alegria e essa esperança. Por quê? Porque descobre, que é filho de Deus. E descobre que só tem sentido. Por isso que a grande mensagem, qual é a grande mensagem? É a alegria. Alegra-te, Maria. Nos transmite uma grande alegria. Hoje nasceu os pastores, os magos, a mesma coisa. A grande alegria. Por quê? Porque a boa nova, o evangelho, é isso, essa boa nova, essa boa notícia é que Deus nasceu. Esse é o segredo do Natal. E esse segredo, sem dúvida, nós somos ajudados a levar para frente, junto com Nossa Senhora e São José. Porque eles, eram os únicos, que sabiam o que estava acontecendo. Quem que era aquele menino, e por isso como deveriam ter sofrido, por ver a dureza daquelas pessoas. Por ver, não queriam receber, mas com certeza, podemos imaginar assim São José e Nossa Senhora rogando praga naquelas pessoas. Não receberam, não. Com certeza rezariam por eles, doídos. Com certeza conseguiram a conversão daquelas pessoas porque perceberam. Não sei. Saberemos se algum dia chegarmos ao céu. Deus nos dê essa luz também, não tem que cuidar. Mas vamos pedir à Nossa Senhora e a São José, nesses 10 dias que faltam para o Natal, que todos nós saibamos responder essas 3 perguntas. Quem vem? Para quem vem? E por que vem? De graça a Deus, nós, os afetos, as questões, e me comunicasse nesta. Peço perguntas por prática. Minha mãe Imaculada, São José do Pai, Senhor.
retaguarda desse